Na verdade, assim, você tocou no você falou: "Ah, quando acabou o Senai". Eu nunca acabei o seu eu falo que eu nunca acabei o Senai, né, porque, assim, eu terminei o curso de aprendizagem, Uhum, fui fazer ferramentaria e fui fazer outros cursos uhum, extracurricular, e eu continuava naquela pegada, trabalho, Senai, e fazia meus passeios, uhum, tal, tinha minhas atividades comum aí que eu sempre gostei, sempre fui muito de sair, né, de uhum, ser o roeiro. Então, aí eu comecei a entender que as pessoas que estavam ao meu redor falavam assim: "Pô, o cara já tem carro, o cara tá fazendo isso, ó, o cara foi viajar". Mas, foram pessoas que muitas vezes não teve a mesma aptidão que eu tive, uhum. você entendeu? Não que também, estavam erradas, mas Sim, cada um tem a sua a velocidade, né. sua velocidade, sua escolha, né, Uhum, seus objetivos. Então foi muito bacana, porque com 17 anos eu tinha meu carro já. uhum. Não podia dirigir porque meu pai e minha mãe não deixavam, mas eu tinha meu carro, né, então foi legal, foi legal. E você comentou sobre isso, como que foi esse igual você estava falando, né, dessa disciplina toda, você sempre teve essa obstinação e eu costumo brincar que tem sempre aquela pergunta que a gente faz para quem tem filhos, que a gente é o momento que a gente não quer que ele assista ou o momento que fala assim: "Não, assiste, porque aí Sim. vai, né, dar aquela moral para mim nesse sentido". Essa relação dessa adolescência, desse processo com seus pais, você foi um cara mais tranquilão? "Não, tive a meu tempo rebelde de tipo, chegava, minha mãe estava acordada me esperando, mas eu falo: "Não, filho, chega mais cedo". Eu tenho algumas histórias bacanas sobre isso, mas eu não fui um cara que dei trabalho para Uhum, meus pais, eu sempre fui, um cara responsável. Nunca uhum, fui de, me envolver em confusão, uhum, bater carro, tal, nunca foi. Mas eu trabalhava, estudava, ia para minhas baladas, né, e chegava no outro dia, tipo, sei lá, 2h30, 3 horas da manhã em casa, minha mãe estava lá atrás da porta, tal, aí ela olhava: "Pô, filho, não falei pra você chegar cedo?" Eu falei: "Ah, mãe, tá bom, vai". Ia lá, deitava, tal. Até eu teve um dia que eu fiz uma brincadeira com ela, né. Eu fui sair, era umas 10h30 da noite. Ela falou: "A hora que você vai sair, isso é hora de sair. Você vai chegar cedo?" Eu falei: "Vou". Aí cheguei 6 horas da manhã em casa. Aí cedo. ela falou: "Pô, filho, mas eu não falei pra você chegar cedo?" Eu falei: "Vai dizer que 6 horas da manhã é tarde, mãe". Então, era assim, tudo foi Aham, feito com uma uhum, responsabilidade, é o que eu tento passar para meus filhos, né. Cara, você pode tudo, desde que você seja responsável pelos seus atos, sim, né. A partir do momento que você quer estar naquela situação, responda por aquilo que ocorrer, né. uhum, Então, o Caio tem 19 anos, uhum, já um cara maior de idade, eu cobro muito isso dele, seja responsável. O Iago ainda é uma criança, mas eu uhum. já venho mostrando para ele: "Iago, ó, você tem que acordar sozinho, você tem que se arrumar, você tem sua roupa, tal". Então, é criar responsabilidade para que na vida adulta ele tenha uma postura correta, né. E uma coisa que eu queria perguntar, Bruno, muito no sentido de quando a gente estava conversando, inclusive em off, antes de começar as gravações, a gente teve um processo ali de num período da vida que trabalhamos juntos, inclusive, mas num processo que você já vinha de uma outra empresa, você já tinha essa cultura numa pegada, diferente. Para mim era muito novidade quando eu cheguei. Mas como foi esse processo no sentido de, tipo assim: "Pô, agora eu tô num outro momento", foi até o que você comentou, chegou um determinado momento que você falou: "Pô, eu preciso comprar alguma coisa aqui para ver aonde eu tô colocando os meus recursos". Sim. E como que foi esse start ou foi simplesmente tipo: "Mano, a vida foi me colocando em situação que eu falo: 'Mano, se eu não tomar um caminho diferente aqui, a coisa pode um pouquinho extrapolar um pouco'". Eu comecei a identificar, Lucas, pelo seguinte, era um período de muita batalha, né, cara. Uhum, Você trabalhar de domingo a domingo, tinha que ter tempo para poder ir para a faculdade, e eu me deparei com a situação, falei: "Pô, é sacrificante? É. Então eu também tenho que dar valor para o meu próprio sacrifício", uhum, né. Eu falei: "Cara, eu preciso dar uma diretriz para esse lucro que está entrando e fazer algum investimento, porque senão não vai ter nada", né. uhum, E foi o que eu fiz. Daí então, como eu tinha um carro na época de um valor bom, né, então assim, eu fui, vendi o carro, dei de entrada num apartamento e com o dinheiro que entrava mensal, eu comecei a pagar as parcelas desse apartamento. uhum, Foi uma forma que eu encontrei de poupar, né,
o meu próprio esforço, Sim. né? E uma coisa que você mencionou que eu acho muito legal, que tipo assim, mesmo nesse momento relacionado a poupar, a transformar o seu esforço em algo material para você ter isso, você também já estava indo atrás da questão do estudo, né? Da questão de, pô, fazer uma Sim, faculdade, de é, fazer uma. nessa época eu tava cursando o nível superior, né? Uhum, Então eu já tinha feito vários cursos no Senai, vários cursos fora também da instituição do Senai, e tava, acho que no último ano da faculdade já. E, cara, era faculdade, era trabalho, era pagar apartamento, é muita cobrança, mas assim, né? Eu era um cara solteiro, não uhum. tinha filhos, então tudo fica mais fácil. Não que quando você constitui uma família, você tem filhos, tal, enfim, fique mais difícil. É mais restrito, né? Uhum. Você tem você tem que distribuir melhor a sua jornada, né? As suas horas do dia É, as prioridades têm que ser mais divididas, e né? mais Tipo, assertivas, né? exato.